Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. É um prazer poder te receber aqui. E lembrando, você já pode deixar aqui o seu gostei, já pode comentar, já pode compartilhar, mas assiste o podcast todo. E se você achar que esse conteúdo vale a pena para você compartilhar com alguém, então você pode ajudar muito a gente fazendo isso. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber uma banda aqui da nossa cidade, está começando agora. Eu acho que eles têm aqui 1 ano e pouquinho de existência. Vocês vão ver que eles estão aqui, eu falei que eu ia fazer isso, mas eles estão mesmo aqui no mesmo tom, mas eles não têm esse nome, né? Eles vão se apresentar para vocês, mas é uma alegria poder recebê-los e eu estou aqui com a banda Mesmo Chão. Isso aí, graças a Deus deu certo e estamos aqui. Graças a Deus por isso. Aqui, para o pessoal conhecer vocês, eu queria que vocês se apresentassem. A gente está numa estrutura aqui diferente. Parecendo uma geral, né? Parecendo uma mesa redonda aqui, né? Tá igual coração de mãe, né? Todo mundo. Para caber todo mundo, tem só desse jeito mesmo. Mas se o pessoal conhecer vocês, quem não sabe quem vocês são, nunca ouviu nada sobre vocês, a gente vai falar muito sobre a banda, sobre as músicas que vocês têm, planos e muito mais. Mas cada um se apresentar, é claro, além do nome, o que vocês fazem, né? Porque cada um aqui tem uma profissão diferente, né? Vamos lá, começando pela ponta, né? Vai lá. Começa pelo vocalista que tá na frente. Isso aí. Normalmente o vocalista fica na frente. É a cara da banda. Bom, meu nome é Fábio Henrique, sou, como já disse, cantor da banda, pelo menos tento, né? Arranho muito no violão, assim, bem o beabá. Sou de Valadares mesmo, tenho 35 anos, trabalho numa empresa de indústria de baterias aqui na cidade e tamo aí. E servindo a Deus aí com gogó. Coisa boa. Eu sou o Duane, conhecido como Dudu. Sou casado, esposo com a Brunelli. Tenho 3 filhas lindas. Também sou casado. É verdade, eu sabia que isso ia acontecer. Casado com a Priscila, tenho um filho, chama Bernardo, 4 anos. Desculpa, viu? Muito bem, muito bem. Sou membro da primeira igreja presbiteriana, faço parte da equipe de música lá da igreja, junto com o Bruno e a Dani. Sou servidor público do estado de Minas Gerais, trabalho na área da segurança pública. Sim. E tô acompanhando essa galera muito boa, a banda Mesmo Chão. Chegou na hora muito especial, muito específica, nós estamos fazendo um trabalho aí. E você falou o que você faz na banda? Eu sou guitarrista, esqueci de falar, né? Eu sou guitarrista, gente, não é aquele guitarrista que nossa, como eu gostaria de ter esse guitarrista na banda. Mas faço um pouco das composições, né? E sou guitarrista da banda. Isso aí. Boa. Bom, eu sou o Marcos, sou pastor. Sou pastor na Igreja Presbiteriana Monte Sinai, aqui em Valadares. Sou o mais barulhento da banda, né? O baterista é o mais barulhento. O mais odiado. É o quem tem que chegar primeiro e o que sai por último, carregando um monte de tralha. Deus também acabou nesse processo nosso aí me dando algumas composições para ajudar os meninos. Nunca arrisquei muito compor não, mas nessa empreitada nossa aí surgiram algumas composições. Também sou muito bem casado com a Luana, tenho um filho, o Lucas, e que também é apaixonado por bateria. Ele não pode ver uma baqueta lá em casa. Ele sai do seu lugar de vez em quando? Não, eu já tô passando já pra frente. Nesse caso não é passar o bastão, é passar a baqueta. Tô querendo já passar a baqueta, mas enfim. Então esse aí sou eu. Sim. Então, eu sou o Arlen, tenho 33 anos, casado também com a Júlia Marielle, esposa excepcional que Deus me deu. Sou o contrabaixista da banda, né? Às vezes passo raiva também nesses meninos aqui, mas nós estamos juntos. E sou servidor público do estado de Minas Gerais. Coincidentemente, trabalho eu e o Duane juntos, né? No mesmo local. E Deus nos deu a honra aí de estar presente com essa galera boa na banda. E tem nos direcionado, né, de forma bem espontânea na sua obra, nas composições que tem nos abençoado, e estamos aí para abençoar as vidas das pessoas com essas canções. E a intenção é cada vez mais galgar, chegar nos corações dessas galera que precisa ouvir a palavra do Senhor. Isso aí. Antes da gente falar mais sobre vocês, assim, não só do que vocês já produziram e vocês ainda estão planejando, né, principalmente para esse ano, é bom assim a gente falar sobre como é que vocês entraram nessa área de música. Eu sou um cara que aprecia música, não sou instrumentista, eu confesso que já tentei
já fiz aula, mas eu descobri que eu não sou o cara do instrumento. Mas eu gosto de ouvir muita música. Eu cresci num ambiente assim, sempre muito musical, né? Meus pais sempre ouviram, eu tenho tios que compõem também, meu pai toca, meu pai teve quarteto e por aí vai. Como é que a música entrou na vida de vocês, para que vocês pudessem ser tão apaixonados ao ponto de hoje ter uma banda? Então, João, no meu caso, não é muito diferente do seu. Minha família é uma família que tem uma veia musical muito forte, mas tudo muito orgânico, assim. A minha família sempre foi muito de se ver à igreja e tal, e a minha família, a gente tem um grupinho dos primos lá, que a gente brinca que é a família Silva que canta, né? Porque minha família, ela é mais inclinada para a voz, assim. Então a gente divide voz, a gente já fez alguns clipes. O que é muito bom. O que é bom. Já né? vi, muito boleiro. A gente já usou no nosso programa. Os primos, irmãos. Isso, exatamente. Uma música que vocês fizeram. Exatamente. Então a família já tem essa veia musical vinculado a se prestar o serviço à igreja também local. Então foi isso. E aí, no meu caso, vai entrando na adolescência ali, você começa a ouvir banda Oficina, Resgate. E aí no meu caso, eu já comecei essa vertente de gostar de voz, de cantor de rock. E gostei dessa veia e foi assim que eu tentei servir a Deus. E foi essa forma que eu acho que eu ingressei na música da minha família, né? Sim. Eu acho que para todos nós, de certa maneira, o início da música tem muito a ver com o trabalho na igreja local, né? Somos criados aí, graças a Deus, crescemos no ambiente cristão, com famílias cristãs. E aí eu lembro ali com 14 anos de idade, já gostando de ouvir algumas coisas. Meus tios e meu pai sempre gostou muito de música, de rock and roll. Então tem muito essa veia dos pais ouvirem muita música e você crescer nesse cenário. Aí com 15 anos você começa a fazer uma aula de violão. Acho que eu tô fazendo aula até hoje, né? Mas com 15 anos você faz uma aula de violão e vai servir na igreja local. Aí quando você percebe, você vai adquirindo algumas habilidades de escrever algumas coisas. E aí assim vai, passa um ano após o outro, você vai se identificando e percebendo que, na verdade, isso é uma vocação, é o que Deus dá. Então, no meu aspecto, eu acho que muito com os meninos também, é mais o fato de, na igreja local, já desenvolver isso, assim, já fazer esse trabalho servindo a igreja. Um papel importante. Sim, a igreja tem um papel muito importante. Bom. Eu acho que a história de todo mundo aqui vai caminhar na mesma. Apesar de não ser de uma família musical, né? Acho que na minha família eu não me lembro de outra pessoa que toque ou que tenha envolvimento com música. Mas eu sempre. A minha casa sempre foi também muito envolvida com ouvir música, escutar música. Eu cresci numa congregação que não tinha bateria, então, em tese, eu deveria ter ido talvez para um violão ou alguma outra coisa. Mas bateria sempre chamou minha atenção de um jeito diferente, sabe? Sempre foi aquela paixão muito... E eu me lembro que o meu pai gostava muito do grupo Voz da Verdade. E aí eu me lembro de ver alguns clipes do Daniel tocando, Daniel baterista do Voz da Verdade. E falar assim, rapaz, isso é massa demais, eu quero esse troço. E aí, assim, você vai crescendo, vai tendo outras referências. Aí depois chegou o que virou pra mim a grande referência na bateria, que é o Alexandre Aposan, né? Enfim, e aí sai depois de um tempo o álbum Depois da Guerra, aí eu fiquei doido com aquele negócio, mas enfim, e sempre tive uma paixão muito grande pela bateria. Então muito cedo, 6, 7 anos eu fui para aula de bateria, e com 8 anos eu já comecei a tocar na igreja. Eu lembro que eu mudei de igreja, fui pra sede, eu era de uma congregação, fui pra sede, e desde muito novo já comecei a tocar na igreja. E enfim, mas é uma paixão assim que vem quase que de berço a bateria pra mim. É verdade, isso aí é o que o Dani comentou, né? Acaba girando em torno disso. Eu também nasci no lar cristão, com meu pai sendo presbítero de igreja, né? Da Assembleia na época. Então eu sempre toquei na igreja, porque também a minha família tinha uma veia de músico. Meu pai tocava violão, meu irmão tocava violão. Então eu comecei a tocar na igreja. Aí eu tocava violão, tocava guitarra, no violão na guitarra, né? Geralmente é isso que acontece quando não tem uma banda completa para tocar. E o meu contato com o contrabaixo foi assim, foi dentro da própria igreja, quando surgiu um outro violonista lá, e eu, pela necessidade de tocar o contrabaixo, eu comecei a tocar o contrabaixo,
E nisso, daí pra frente, eu me apaixonei pelo instrumento e até hoje, né, eu sigo no contrabaixo aí. Na época eu tive uma banda na minha cidade, que eu fazia parte. Parei de tocar um período, vim pra cá. E esses meninos aí confiaram em me chamar pra fazer parte da banda aí novamente. E a gente voltou na ativa aí no instrumento, mas graças a Deus estamos fluindo bem. E ele tá animado, rapaz. Ele mexeu com o baixo que ele tinha, o quê? Verdade. Desde criança. Verdade. O pai dele deu ele. É verdade. Ele comprou o contrabaixo de volta e reformou o baixo todo, ficou... Você fez agora? Assim, Foi recente, O que ficou bonito. acontece? Um breve relato aqui. Meu pai faleceu vai fazer 2 anos, né? E no período que eu fui pra lá, que ele tava nos seus últimos dias, coincidentemente, um amigo meu que era guitarrista dessa banda anterior que eu tive, me mandou uma foto. Eu abri a foto, era desse contrabaixo que eu tive há 15 anos atrás. O primeiro contrabaixo. Todo danificado e tal. E aquilo ali, no momento que eu tava vivendo de, né, uma tristeza com meu pai, e foi o contrabaixo que eu lembro que na época ele batalhou muito pra me dar, né? E foi o meu primeiro instrumento contrabaixo. Eu fui e falei assim, isso é um start que tá me dando. E eu tinha voltado já a tocar com os meninos na banda e tudo. Aí eu fui e mandei uma proposta pro rapaz, falei assim, não, eu compro esse contrabaixo de você. Resumindo, ele aceitou, peguei esse contrabaixo, trouxe pra Valadares. E aí, em uma viagem que eu fiz, comprei todo o aparato pra reforma, né? E levei num luthier aqui em Valadares. Graças a Deus, hoje é meu contrabaixo que eu tenho utilizado. Não, a gente tem tocado e tudo. Legal, cara. Então, assim, é um contrabaixo que realmente tem uma história. É um instrumento que não tem preço. Não tem preço. Valor. Inclusive, na parte traseira, né? Na tampa ali que tem, faz o cuidado ali dos circuitos, tem uma foto do meu pai, dando um abraço ali. Pega na bag ali pra você mostrar. Infelizmente não tá aqui. Mas assim, graças a Deus, foi uma história até bacana. Legal. Você ter lembrado que isso aí realmente é um instrumento que não tem preço. Né? Ele ali é igual eu falo, ali vai ser pra minha vida inteira, mesmo que eu pare de tocar, vai ser herança do meu filho quando eu tive. Qual é que é o nome do seu pai? Meu pai chamava-se José Lourenço de França. Isso aí. Que legal, rapaz. O negócio surge na hora certa. Sim, com certeza. Acaba que você guarda uma lembrança. Lembrança. Não, isso é muito, muito legal mesmo. E vocês, assim, todo mundo aqui é casado, só você que não tem filho. Não, ainda não. Ainda não. Ainda Quanto não. tempo de casado? Fez São agora. pouco, né? Sim, você fez 6 anos agora. Minha semana passada. 6 anos de casados. Aí, ó, tá. Assim, né? Tem uma controvérsia, né, ô João? Tem uma controvérsia pelo fato de que até tava me zoando que eu casei no dia 29 de fevereiro. Tem hora que ele casou, tem dia que ele não casou, entendeu? É o Copa do Mundo. Aí eles estavam me. No fim, ele tem 2 anos de casado só. Verdade, mas só Tô que são esperando 6 anos. voltar Na atrás prática, pra são comemorar ela. Meu filho fez essa brincadeira comigo esses dias. Ele falou assim, pai, você sabia que o titular do Barcelona tem 6 anos? Eu falei, não tem Olha lógica, só. ele tem 6 anos. Como é que ele joga Como é que ele é bola com jogador 6 anos? E eu profissional? discutindo com ele. Ele falou, não, pai, porque ele nasceu dia 29 de fevereiro. Aí, ó. Então ele só fez alguns aniversários no ano. Você tá assim, 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Rapaz, Fiz que coisa, hein? 2020. Isso. Puxa. Foi de propósito? Você tem quantos anos? Eu tenho 6 anos de casado também, mas eu casei em janeiro. Casei de 18 de janeiro. Então ele é o. Tem Eu tô falando alguns que ele é meses. mais novo de casado, mas eu não perguntei, né? Você tem quantos anos de casado? Eu faço esse ano 9. E você? Eu vou fazer 15 anos de Eu casado. também, fazer 15 15 veteranos, né? Veteranos. Setembro desse ano. eu É faço bodas de 15 quê, minha anos. mulher? Gente, que vergonha. Minha mulher me falou que agora eu vou fazer bodas de ouro, não sei não. Não, Boas de Ouro é 50 anos. Aí você tá. Foi uma piada. Não, mas é uma profecia, né? Eu quero chegar lá. Vai chegar lá. Rapaz, Ainda bem que a banda não trabalha organizando casamento. Uma coisa, até me mandou o textinho bonitinho esse ano. Também A gente, esqueci, eu já pesquisei. a gente não grava isso, não. Até me perdoa, meu amor. Eu tô perguntando- Eu sei que você me mandou, mas eu já não lembro. Eu tô perguntando tudo isso assim, porque eu sei que banda é legal. Sim. Eu já tive no passado e tal, é bem divertido, tem os seus momentos, né? Mas hoje, assim, eu nem imagino eu entrando lá nessa, mano. Rapaz, eu me deparo muito com isso. O meu irmão tá aqui. No Meu início. irmão tocou guitarra comigo. Aí meu primo falou assim: volta vocês dois. Eu falei, papai, você tá doido, eu não consigo nem cantar. Ô, João, mais. e é uma curiosidade sobre isso, quando os meninos resolveram, bicho, a gente tem uma banda, a gente tem não, rapaz, nós somos casados, tem filho, trabalhamos na liderança da igreja de alguma maneira, todo mundo ali atuando em algum cenário. E não, vamos fazer uma reunião, né? A gente vai formalizar essa banda. Eu disse, rapaz, vocês estão me trollando. aí nós fizemos um evento em
no final do ano de 2024. 24. Dezembro de Nós 2024. tocamos no Natal Iluminado. Isso. É um evento da prefeitura, né? E eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou chegar com a minha guitarra lá e não vai ter ninguém lá naquele lugar. Vocês estão me trolando. Verdade. Pensei se diz. Exatamente, mas é. Eu falo porque quando nós olhamos para o nosso cenário, filhos, esposa, se a gente parar para analisar, rapaz, vocês estão fazendo algo que é o inverso, mas eu entendo como um chamado, sabe? Uma vocação. É claro que a gente faz isso com sabedoria, né? Senão, sem afetar a família de um modo geral. A gente conversa muito sobre isso. Olha, o que é importante para a nossa família é importante para o nosso trabalho. Primeiro a família e depois o que a gente tem que cuidar. Porque realmente a gente se depara com isso. Se eu for pensar demais, para mim é uma loucura. E a gente foi motivado pela mesma coisa, que é o desejo de colocar aquilo que Deus nos deu mais a serviço dele. Então, a gente entendeu que dava para fazer mais, né? Além de trabalhar na música só na igreja. Mas a gente entendeu também que o nosso trabalho enquanto banda não seria, por exemplo, aquele tipo de banda que participa de eventos quase que todo mês e, enfim, e faz cover das músicas. Não é que isso não tenha o seu lugar. Sim. Inclusive, quando a gente vai tocar nas igrejas, a gente toca músicas congregacionais para que a igreja conheça, enfim. Mas desde o início, o que a gente pensou foi, vamos produzir alguma coisa para abençoar as pessoas. O nosso objetivo enquanto banda, ele é cantar músicas que as pessoas escutem, não necessariamente músicas que sejam litúrgicas para dentro da igreja. A gente, graças a Deus, já tem muita gente boa que faz isso, mas pensando em direcionar canções que respondam os dilemas das pessoas. E aí a gente decidiu começar essa empreitada. A gente tocou junto essa vez lá. Na verdade, a banda surgiu num evento lá na primeira igreja, né, onde eu convidei o Duane, convidei o Fabinho. Aí o Duane falou, tem um rapaz que toca baixo comigo e tal, vamos chamar ele. Aí chamou o Alan. Festa não, mas vamos levar ele. Não, ele tá meio largado, vamos trazer pra perto. E aí, eu lembro da gente brincando, falando, tá surgindo uma banda e tudo mais. Porque, na verdade, nesse evento a gente tocou a música Janela. A Janela, que é a música do Duane. É a música que nós gravamos agora. Exatamente. Vamos tocar uma música que eu tenho. Só um adendo, Marquinhos, é interessante constar. Às vezes a gente escreve algumas coisas e você percebe que aquilo não é tão litúrgico. Não serve pra cantar na igreja. Eu tenho muito disso, sabe? Às vezes eu escrevo algumas coisas que tem lá guardado, coisas que a gente, se Deus quiser, a gente vai produzir, que não são músicas litúrgicas, né, Fabinho? São músicas congregacionais. Aí você olha para aquilo e fala, cara, como que eu tenho isso aqui, né? Por que que eu tenho isso, eu escrevi isso? Eu acabei de te atravessar. Não, mas o ponto... Não, mas o ponto justamente é... A nossa ideia, a gente crê que músicas litúrgicas, elas abençoam muito a igreja. A gente precisa e carece muito disso. Mas ao mesmo tempo a gente entendeu que o que Deus nos chamou para fazer tem a ver com um propósito que ele é mais evangelístico, talvez eu diria. Tanto que, por exemplo, nós temos duas músicas que se você escutar elas, você até vai entender a mensagem que ela quer passar, mas essas duas músicas, elas são respostas a outras duas músicas da banda Linkin Park, por exemplo. Então, são músicas que cantam sobre desespero, sobre desistindo da vida e tudo mais. E as nossas músicas respondem a essas. Então, ou seja, quando alguém ouve e ouve comparando as duas, aí fica muito claro qual foi o objetivo nosso ao produzir isso. Então, de fazer. Exato. Então eu tô trazendo isso aqui para dizer o seguinte, nós cremos que a música litúrgica, ela não só tem o seu lugar, a sua importância, mas cremos também nessa necessidade de fazer músicas que as pessoas ouçam e que aquilo traga uma resposta pro dilema delas. Algo que comunique com alguém que não tem vivência na igreja. Alguém que talvez não vai conhecer o evangeliquez que a gente pode cantar. Por exemplo, às vezes eu posso produzir uma música Hosana ao nosso rei, mas alguém que não é crente não sabe o que significa Hosana e nem por que nosso rei. Então a nossa ideia, o nosso propósito enquanto banda, ele gira em torno de dar uma resposta para as pessoas que têm um coração machucado, ferido, que precisam encontrar uma resposta. E é importante ressaltar isso para não parecer, por exemplo, assim, a gente começou uma banda como um hobby agora, né, já com todo mundo cheio de responsabilidade. Como o Duane pontuou, a gente entende isso como um chamado ministerial mesmo, sabe? De colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus com aquilo que ele nos entregou, mas para alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. Para que uma hora alguém ouça aquilo que a gente canta e fale assim,
entendi. Eles estão falando de uma resposta para um coração ferido e o meu coração, ele tá ferido. Me deixa ver a resposta que eles estão falando ali. E aí a gente alcançar esses corações. Aí a música tem esse papel, né? Ela toca muito no coração e você faz isso de uma maneira muito poética, né? Mas ao mesmo tempo tem uma verdade muito profunda, né? Então você escuta aquilo, meio que causa um impacto em você. E todo o conjunto, né, em torno dela, eu acho que isso é muito importante. A música tem um papel muito importante. Deus, na verdade, ele tem sempre nos mostrado e nos revelado assim que igual o Marquinhos citou, não foi um hobby. Vamos fazer por hobby. Eu gosto de tocar, você gosta de fazer alguma coisa. Vamos fazer. Não. E a gente montou a banda nesse intuito e Deus tem nos mostrado que realmente é um chamado que ele direcionou por diversos fatores. Então, assim, graças a Deus ele tem nos abençoado e realmente ele tem direcionado a gente para chegar em locais que a gente nem imagina. Então, assim, realmente você tá acesso... E só para complementar, na verdade, não é nem a intenção do nosso coração, sabe? Sei lá, a gente tá montando uma banda para poder acontecer isso, as pessoas... Não, eu acho que é mais importante a mensagem da música chegar onde tem que chegar do que nós. Uhum. Isso aí. Então, talvez a banda Mesmo Chão nunca vai chegar em São Paulo na vida. Mas se essa música chegar em alguém que mora em São Paulo, cara, tá feito. Tá cumprido o objetivo da banda, sabe? E é o que o Marquinhos falou. Então, assim, a gente tem muita clareza com relação a isso, maturidade também para poder entender, né? Que esse é o tempo que Deus separou a gente para poder fazer isso. Nós não sabemos até quando isso vai, esse ministério vai acontecer, mas uma coisa a gente pode dizer assim, estamos aqui para servir e queremos ser usados. Então, acho que só para complementar um pouco. Sim, e me deixa só dar um breve testemunho que eu acho que casa exatamente com o que o Arlen e o Fabinho acabaram de pontuar. Primeiro assim, nós temos aí 1 ano e quase 1 ano e meio de banda e Deus já nos deu 4 canções. Mas tem uma experiência particular, a gente estava tocando em uma determinada igreja e eu conheci a história da pessoa que eu vou contar agora, né? E a gente foi tocar a música Lar, que é uma música nossa. E aí a gente tocou e tudo mais, e aí depois no grupo, acho que foi o Fabinho que mandou, falou assim, olha, não sei se vocês perceberam, mas tinha uma pessoa no banco assim mais à frente, enquanto a gente estava tocando, ela estava chorando e tudo mais. E a história dessa pessoa é uma história de assim, que envolve muitas questões difíceis, dolorosas e doídas. E naquele momento, com a música que a gente tocou, Deus foi lá e disse algo, falou algo ao coração daquela pessoa. Enfim, a gente consegue perceber Deus fazendo algo no coração de alguém ali por meio de uma canção nossa. É exatamente o que o Fabinho falou. Talvez a banda não vai ganhar uma proporções grandes, que isso nem não é o que o objetivo, o alvo, assim, né? A gente não caminha por isso. Mas se Deus usar a gente para ele encontrar uma pessoa que está com o coração machucado e Deus tratar aquele coração por meio das canções que ele nos deu, rapaz, o objetivo da banda está cumprido. Com certeza. Isso aí, muito bom. Eu acho que vocês, o nome da banda é por causa do evento, né? É que, na verdade, a gente tinha um trabalho que acontecia na igreja que chamava Mesmo Chão. Era um evento cultural, né? Tinha teatro, enfim, medos de coisa que acontecia com a juventude. Por causa da música do Marcos Almeida. Eu lembro que no início, né, sobre o Mesmo Chão... Tem alguma coisa a ver com o Marcos Almeida? Com a ideia era justamente a gente falar que o evento que a gente fazia, ele era para as pessoas que pisavam sobre o mesmo chão, né, justos, injustos, enfim, por aí vai. Como a banda surgiu nesse contexto, aí a gente ficou, e o nome da banda não dá? Banda Mesmo Chão, vamos ser a banda Mesmo Chão. E casa... lá primeiro, né? E casa com a ideia do propósito da banda, que é justamente cantar para todos aqueles que pisam sobre o mesmo chão, primeiro, sobre o mesmo chão que o nosso Redentor pisou, mas aqueles que sobre o mesmo chão caminham com suas dores, com seus dilemas, e a resposta é a mesma, sabe? A resposta por coração ferido do crente é a mesma resposta do coração ferido do ímpio, e ambos estão sobre o mesmo chão. Então isso casa, inclusive, com a ideia e a mensagem da banda, com a filosofia da banda. Isso é bem profundo, né? Esse aí foi longe aí, né? Você não sabe ali, cara. Tá vendo aí? Só um minutinho, bicho. Tá emocionante. Deixa eu contar. Bruno Vilela, né? Você falou de música própria. Vocês já tem quantas músicas? Eu vou fazer 2 perguntas em uma só. Só de curiosidade a outra, né? Vocês já tem quantas músicas de vocês? E o que mais influencia, eu falando de estilo, vocês ao produzir,
ao criar essas músicas, né? O que tá por trás do estilo musical da banda de vocês aí? Acho que é um misto muito grande, né? Todos nós aqui trazemos um pouco da ideia do rock and roll mesmo, o rock puro, clássico ali. Cada um de nós, dentro da sua individualidade, tem algumas referências, né? Então eu cresci ouvindo ali muita coisa que meu pai, meus tios ouviam, né? Sei lá, Aerosmith, Led Zeppelin, né? Você vai crescendo ouvindo. Eu tô lembrando do Igor. O Igor é quem faz as capas pra nós, né? Aí teve uma vez que o Igor foi fazer, eu não lembro que arte pra nós, ele falou assim: aqui, ó, deixei bem old school, do jeito que são vocês aí, bem old school. Falei, o cara tá chamando a gente de velho do jeito bonito, né? Mas. Nenhum de vocês nem passou dos 40 ou já passou? Não, ainda não. Mas lá, cara. Tô chegando no 39. Então, se é old school desse jeito. Mas, de certa maneira, como crentes reformados, acho que uma banda que muito impactou a nossa geração é o próprio Resgate. Sim. Pega a Oficina G3, mas temos algumas referências internacionais, mas pensando no rock and roll nacional, O som a proposta. Na verdade, complementando o que ele tá falando, que eu tenho a visão da nossa banda, que graças a Deus dá certo, é a visão e a maturidade de todos. Em relação justamente aos estilos. Porque nós estamos mais ou menos aí na mesma faixa etária, então nós escutamos muito praticamente as mesmas coisas. Gerações foram passando, mas foram as mesmas coisas. Então as referências que a gente tem, mais ou menos, são voltadas para o mesmo ponto. Né? Então quando a gente vai, por exemplo, o Marquinhos escreveu uma música, o Dan escreveu outra, a gente vai produzir, as referências que a gente tem sempre vai batendo, você teve isso aqui porque você... Então assim, fica muito linkado uma coisa que o outro tá pensando. E aquilo que você compõe, eu vi a música Lar, ela é mais, como é que eu posso dizer, reflexiva, é uma coisa... Isso influencia também até o estilo que vocês contextuar. Sim, a gente crê que... Pensar na métrica da canção. O que ela quer comunicar. E que não é só a letra que comunica algo, né? Mas a própria melodia em si. Você deu o exemplo da música lá, né? E aí uma coisa interessante sobre esse processo de composição. Primeiro respondendo a sua primeira pergunta, nós temos 4 músicas, né? Up, Ecoar, Janela e Lar. Lançadas, né, mano? Lançadas, tem algumas no forno, tem música do Dudu, música minha, tem música do Fábio, que tá no forno ali pra gente... Vocês dois compõem, compuseram essas? Sim. E aí tem mais uma... Tem uma música do Fábio pra gente trabalhar. Tem mais algumas aí. Ela tá no esqueleto. Geralmente o legal é que o processo, ele mais ou menos acontece assim, a gente traz uma ideia e meio que a gente vai construindo juntos ali. A Lar, por exemplo, o final dela, que é aquela parte do hino, o Fabinho depois trouxe a ideia e falou, a música tá legal, mas a gente podia terminar assim. E, cara, ficou muito bom e tudo mais. Mas saindo um pouco da Lar, por exemplo, a música Up, da banda, ela responde à música Given Up, do Linkin Park. Até por isso que ela tem esse nome. A música do Linkin Park é uma música com uma melodia um pouco mais tensa, sabe, aquele negócio mais pesado. A Up já é uma melodia mais pra cima. Porque como a ideia de uma resposta, a gente direcionando para algo... Resposta positiva, né? Exato, a resposta positiva. Indicando o problema que há naquela primeira... Dizendo qual é o erro daquilo o erro e tudo mais, e apontando para a direção. Então, ou seja, até na melodia a gente quer comunicar algo. Sabe, você escuta uma música com uma melodia que te coloca lá embaixo, mas quando você vai ouvir a resposta desse dilema, já é uma coisa que te dá uma... Sabe, que já te joga um pouco mais... Então... Fica mais animado. Na verdade, isso aí até facilita no processo de criação. Eu falo por mim, quando eu tô criando a linha de baixo das músicas, sabendo esse direcionamento, qual que é a mensagem que a gente quer passar, até através de cada arranjo que a gente faz, já me facilita na hora da criação. Então assim, eu vou criar um arranjo, eu já sei que em determinado ponto da música eu tenho que criar um arranjo que ele represente aquilo que eu quero passar. Tá sendo falado. E a canção quer falar. Então, assim, já facilita muito essa composição de ideias e métricas que é bolada antes da... E deixa eu perguntar assim, é curioso porque todas as músicas, elas têm elas são em uma palavra só, né?
Coincidentemente. Coincidência coincidentemente. Inclusive, a Ecoar, desculpa. A gente fez uma enquete no Instagram. Então tinha lá, eu não vou lembrar os nomes, mas tinham nomes compostos. Na verdade, Não tem que fugir, por exemplo, era uma das ideias, sabe? nunca tinha parado pra pensar nisso. A Luana comentou isso comigo. Falou, as músicas vocês só tem uma. É só uma palavra. Verdade, coincidência pura. E vocês são inspirados por alguma coisa? Eu sei de algumas histórias, mas eu acho que não vou saber de todas, né? Mas tem uma coisa que inspirou vocês para poder fazer essas músicas? A Janela, vou falar da Janela, que é uma música que nós gravamos, que eu escrevi, ela tá baseada num livro do N.T. Wright, Simplesmente Cristão. Ele tem um trecho dele que ele vai falando da necessidade do homem de querer adorar algo. Ele sempre procura alguma coisa que seja superior a ele. É uma necessidade nossa, como seres caídos, de encontrar algo que é superior a nós mesmos, né? E ele vai trazendo um pouco sobre a necessidade de um homem querer conhecer a Deus. Eu posso falhar, talvez, aqui, como ele disse, né? E aí ele começa a fazer uma analogia que eu acho interessante, que ele trata da janela. Ele vai falar que conhecer a Deus é como você se aproximar de uma janela. Você olha você dentro de um ambiente, num quarto, você olha a janela, ela tem aquele tamanho específico e você não sabe o que está acontecendo do outro lado. À medida que você se aproxima dessa janela, você consegue ter uma percepção muito maior do que está acontecendo do lado de lá. Então, conhecer a Deus se aproxime de mim e você vai entender o que eu estou propondo nesse mundo caído aí. Então, por isso que o refrão vai falar, me ajuda a lembrar. Contemple e vales, contemple vales, Deus já deu uma resposta. Contemple os vales, os campos, tudo isso está em mim. E se você encontrou isso tudo, isso é o amor. Então, porque do outro lado, né, na minha vida, você vai encontrar tudo que faz mais sentido. A música ela começa falando a respeito da pessoa que procura essa resposta, de olhar para o céu e só ver um céu cinza, sem cor, que só chove. E a ideia do livro é olhe para o céu e vê que tenha muito mais do que isso. Não é só um céu triste que faz chover, né? E aí eu achei interessante, quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso tem uma música aqui, hein? Aí eu comecei a rascunhar, lia, relia, saiu o N.T. Wright e vai compor uma canção aqui agora comigo. E a ideia da janela é um pouco sobre isso, né? O Marquinhos também tem as outras canções também. Na verdade, foi muito bom você falar sobre isso, que eu até comentei com você há um tempo, Duane, não sei se você vai lembrar, que a Janela é uma das 4 músicas que ela é muito poética. Ela é uma música que talvez muita gente escuta e talvez não entende. Sim. E você explicando, eu tenho certeza que as pessoas vão verem essa explicação e vão começar a ouvi-la de outra maneira. Então uma compreensão maior da história que tá acontecendo ali, né? Porque às vezes a pessoa vê e nem entendia, né? Não saiu do nada, né? A ideia é essa mesmo, né? Porque as outras elas já comunicam mais diretamente. As outras duas eu já pontuei aqui. E a Lar, quando eu compus, eu lembro de compor ela sentado na cama, assim, e foi até bem rápido. Mas a minha avó havia falecido há pouco tempo, eu cresci com a minha avó, então para mim foi uma perda muito dura. Uma amiga minha, a mãe dela estava com câncer em estágio terminal, e aí ela iria se casar, e a irmã dela também iria se casar, a mãe dela faleceu antes do casamento das duas. A avó da minha esposa havia falecido também há pouquinho tempo, e o Igor e a Júlia, né, casal de amigos nossos, eles tinham acabado de passar também pela perda de uma gestação. Foi na época que a Júlia perdeu o bebê. E aí vem os questionamentos, né? A música, as 2 primeiras partes dela são questionamentos. Quanta lágrima já caiu, quanta dor você sentiu, enfim. E o anseio que a gente tem pelo lar eterno, que é onde essas dores não vão mais fazer parte. Onde as mãos de Cristo nos tocarão, e aí a tristeza vai ser transformada em alegria, e aí é alegria para sempre. E aí a música lá surge nesse contexto aí. E ela termina com aquele hino, né? A pensar nesse, o refrão dele, né? A pensar nesse lar lá do céu. Ideia do Fábio, que acrescentou demais a música. Quando o Fábio mandou aquilo... Nos 46 segundos tempo. A música já tava gravada, o Fábio tá assim, não, vamos... voltou pro estúdio. Eu falei, então tá, mas você volta... Você sabe o que é engraçado? Porque lá no culto, lá na igreja, eles não estavam na liturgia esse hino, e eu não conhecia esse hino. Nunca tinha ouvido.
quando na igreja tocou o hino, eu falei, cara, por que não, né? Eu pensei só pra mim, né? Por que não, cara? A gente... Aí Já falou sobre isso, né? aí eu cheguei na semana, eu fiz um rascunho no violão, mandei pros meninos, acho que dá pra fazer um negócio aqui, eu acho que dá mesmo e tal. E eu acho que o hino ele traz uma coisa assim, para quem cresceu ouvindo o hino, traz uma coisa meio nostálgica, mas ao mesmo tempo eu não sei, toca no coração de uma maneira diferente. Sim. Ele parece que sela, né? Assim, com garantia. Eu lembro, Não, eu isso já vi muita banda que faz isso. Teve uma época que quem tava fazendo isso muito era o Fernandinho também. Fazia algumas versões. E realmente toca. Pô, legal. O coração tem um poder muito grande. Sim. Então, toda vez que porque eu você escuto, pega a gente não tem como não arrepiar. Você, Porque ela vai direcionando. A música já é muito boa, né? Em relação à você letra. pega já o que é direciona clássico e coloca uma nova roupagem, as pessoas gostam disso. Exatamente. Nossa, é muito bom. Aqui vocês têm essas 4 músicas. Vocês têm clipe também. Sim. Tem clipe, um né? clipe. E queremos fazer mais um. né? Queremos fazer mais Ou um. mais alguns, Vai né? acontecer. A gente tá esperando aí Quem um fez videomaker aí, verdade, não, ajuda pra nós aí. chama o irmão do Fábio. O dele ficou muito bom, o dele ficou muito bom. É a música Up. Que tem o clipe. Mas fora isso, eu acho que eu sei que vocês vão falar. Quais são os desafios que vocês mais enfrentam com o banda? Eu suspeito qual seja. Nossa, acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Não sei. Eu não sei. No passado, eu já achava difícil. Eu não sei como agora deve estar mais difícil ainda. Cara, eu acho que assim, é administrar o tempo de forma que não prejudique nada. O que é nada? Família, igreja, trabalho, tudo isso. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Entre nós 4 aqui, A gente administra isso até bem. isso é de boa. Claro que tem às vezes algum ponto que um coloca, outro discorda e tal, mas a gente se entende aqui entre nós 4. Mas eu acho que o maior desafio, né, Dudu? É verdade. Eu acho que hoje, pra nós, assim, seria essa administração de tempo e agenda. Eu achei que vocês iam falar de administração do dinheiro. Não, mas esse é um ponto também. No nosso caso é a administração da falta de dinheiro, né? De dinheiro. É isso que é um dos Nós problemas, somos uma né? banda independente. Tudo que a gente faz por nós mesmos. Ofertas que Deus manda. E aí, Deus tem levantado algumas pessoas pra nos ofertar, João. Isso é muito bom. A gente fica até assustado. Só, pai, Deus tá nesse trem mesmo. Isso é muito caro, né, cara? E a gente crê nisso, seu pai. Se tá vindo aí, acho que é porque a gente fazer. Pra você ter uma ideia, por exemplo, assim, nessa questão de administrar o tempo, a gente pensou, cara, beleza, a gente é uma banda bacana, mas como é que a gente vai ensaiar? Sim. Como? Tipo, onde? Que horas? Isso é uma das respostas que a gente precisava ter, né? E aí Deus também, acreditando que Deus também ele tá na frente desse projeto, quer dizer, hoje nós já temos o nosso som de ensaio. Então hoje a gente pode ir pra casa de qualquer um aqui, coloca o som todo mundo no retorno, guitarrinha, contrabaixo, batida eletrônica, dentro de carro. vai ser só minha voz Eu ainda. ainda vi uma foto suas ensaiando. Então vocês todos usam fone Sim. Pra e aí ensaiar. só fica o barulho. Quem chega Só só minha escuta voz. aquela Só o guitarrinha. teco-teco. Só a voz e o Minha voz. teco-teco, né? Não tem- minha voz vai ser cantada, mas assim, instrumental, silêncio total. Silêncio. Só o Bel. Júlia Valverde, isso tem que fala citar, bem. né? Júlia Valverde, minha irmã. Você Esposa do nosso Esposa do- contrabaixista. Ela nos presenteou, rapaz, com equipamento de som, cara. Olha só. Júlia Valverde Advocacia. Se ele tiver precisando, você pode fazer E isso. como vocês são independentes, né? Vocês acabam recebendo muita ajuda. Sim, com certeza. Cara, a gente... Na verdade, ele tá citando a Júlia. Obrigado, meu amor, te amo. Mas a gente teve muita ajuda, assim, de vários locais, de várias pessoas. Recentemente a gente ganhou um jogo de pratos, uma caixa, né? Meu irmão, graças a Deus também, Deus tocou no coração dele, ele nos abençoou com um kit de Como é pratos. que é o nome do seu irmão? Célio Alves de França. Ô, Célio. Obrigado, meu irmão. Te amo, Célio. Obrigado, viu? E ele nos abençoou com um jogo de pratos novos, uma caixa. Inclusive,
veio na hora que a gente tá tendo mais convites, né? E a gente tá saindo e já estamos utilizando. Então, assim, a verdade, o agradecimento é geral, né? É geral. Inclusive, já tem um vídeo que a Muitas gente agradeceu pessoas a algumas pessoas que nos um ajudaram. videomaker profissional que fez, todo mundo elogiou. E João Patrício. João Patrício. Mas Deus tem abençoado. E tem outras coisas que Tem, com certeza. A vida é uma eterna correria, infelizmente. tem Né? que saber fazer, né? Sim, mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um que nos abençoou e que ele continue abençoando, né? Mandando mais pessoas generosas. Que, Importante. como o Duane falou, nós somos Dinheiro dependentes. segue a visão, é isso que a gente crê. E essa fala, eu acho que ela abre espaço pra gente pontuar um negócio, né? Do dinheiro segue a visão. A gente, como se já não bastasse ter juntado pra falar assim, vamos ter uma banda e tudo mais, a gente inventou de fazer um concerto esse ano. Rapaz. E a gente tá chamando de concerto porque não é um show e a gente quer realmente comunicar algo na pegada das músicas, né? Comunicar o coração das pessoas que têm sofrido e tudo mais. A gente não sabia que era um trem tão caro. Mas ao mesmo tempo, rapaz, assim, Deus tem levantado o que a gente precisa porque realmente é muito caro. Mas aí tem um amigo nosso, né, que é o Gato, ele se levantou para ajudar a gente, doar a parte do trabalho dele para nos ajudar. A gente tem produção, a gente estava conversando no carro, né, João, vindo para cá, sobre VS, né? O VS é uma guia com um som que a gente usa e tudo mais. Nunca tinha escutado um VS. Pois é, e aí, Ainda mais a rapaz, gente que tem que tocar por guia. não, e a gente... É como fosse um ceguinho, né? E a Como gente que tá ia assim, me ajudar? tá, precisamos dos VS. Vamos mandar fazer. Liga pro produtor, que é o Wesley, que é produtor. Como é que nós das vamos músicas. pagar? A gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente tá assim, cara, se esse projeto é um projeto de Deus, vai vir. A gente recebeu um convite, ganhamos uma oferta, Pagou os VS estão VS. pagos. Graças. Então, assim, Deus tem abençoado muita gente. Eu não sei como é que a gente vai pagar esse evento, não. Mas Deus vai levantar recursos, esse negócio vai sair e a gente acredita que Deus vai comunicar o que precisa ao coração das pessoas. Mas a gente tá crendo nesse negócio, cara, que o dinheiro segue a visão. Porque o que a gente quer fazer não é uma apresentação, sabe? Tu quer ir? Porque se fosse uma apresentação, cara, a gente pegava o Natal Iluminado igual a gente fez em 2024, tocava na praça, sabe? O custo é quase zero, enfim. A gente quer realmente fazer algo que traga resposta ao coração de pessoas que sofrem. Então a gente entendeu que é algo bem intencional, tudo vai ser muito intencional. Nossa intenção é fazer isso com beleza, com excelência, comunicar bem o que a gente propõe, sabe? Bom som, né? Porque sim, se fosse só pra ir tocar, enfim, eu falo que com a maturidade que nós temos, a gente não faria. Exatamente. Sabe? Eu seria pra esse cara, eu não vou. Não tem porquê. Mas considerando o que o Marquinhos trouxe, essa é a nossa filosofia, o que a gente crê como cristãos genuínos, entendendo que Deus colocou na mão da gente pra gente... E pegar a fala do Fabinho, né, sobre a dificuldade de horário para ensaio, se um negócio desse, por exemplo, fosse só pra ir tocar, rapaz, a gente tendo que achar espaço para poder ensaiar à noite, né? Porque assim, os meninos trabalham horário comercial. Como pastor, trabalho à noite. Então, no horário que questão de folga, eu tô trabalhando, eu trabalho 24 horas, mas assim, eu tô com alguma coisa na igreja. Então, rapaz, achar horário realmente é um negócio difícil e Deus tem nos dado graça pra isso também, pra conseguir ensaiar, mas é porque a gente realmente entende, cara, que isso é um chamado missionário, vou usar essa expressão, sabe? E que esse concerto, ele realmente é pra Deus comunicar algo ao coração das pessoas. Se não fosse essa convicção, rapaz, certamente não haveria nem o evento, e eu ouso dizer que nem a banda, sabe? Se não fosse essa nossa convicção, não haveria nada. E esse concerto é o primeiro grande plano de vocês, assim, Esse ano, sim. E que dia vai ser? Aproveita e já faz aí. Agora, fala aí, vocal, a cara da banda. Pessoal, vamos lá, ó. 15 de maio, em uma sexta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Atiaia. O sexta-feira foi proposital, porque normalmente o sábado é muito concorrido. E pra ninguém faltar na escola dominical no domingo também, porque ficou... Ficou até tarde, eu sábado. 15 de maio, às 8 horas da noite, no Teatro Atiaia. Inclusive, os ingressos já estão sendo disponibilizados. Ah, mas vai cobrar porque é R$20 o valor e 10 reais. E 10 reais é uma solidária. Com 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento perecível e R$10. Ah, esse dinheiro é pra nós? Não, o dinheiro é justamente para responder o que como a Marquinhos acabou de dizer, para poder pagar o evento. Sim. Né? Porque também a gente também não pode também ser irresponsável financeiramente. Exatamente. Só... Então... É uma estratégia que foi até nos dada, né? Orientada, faz assim, que isso aponta para algo que é excelente. Exatamente.
Então é isso aí, meu convite. 15 de maio. 15 de maio. 20 horas. Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança ou Ingresso Nacional. Ingresso Nacional. É online, né? Ou tá online, Consegue, deixa eu aproveitar então aqui, como é que o pessoal acha vocês no Instagram? Lá tem já algum link? Tem. Também? Tem, ou no Instagram do Gato Produções, né? Então coloca lá Gato com 2 T's, Gato Produções, você vai achar lá. Ou no Instagram da banda Mesmo Chão, você vai chegar lá também, vai ter o link. Você pode clicar no link, na bio, no Linktree, vai ter uma abinha lá já direcionando pro ingresso para você poder comprar. Pessoal, coloca no coração. Pode comprar e ir, porque é coisa que tá saindo diretamente do nosso coração pra vocês e eu tenho certeza que a vida de vocês serão abençoados. Amém. Sim, só pra também para complementar aqui, porque igual nós dizemos, né? Nós temos 4 músicas, mas esse concerto ele vão ser, não vão ser só as 4 músicas, né, gente? E Outras músicas de outros artistas, mas que Eu vou só tocar só 4 músicas. Porque senão, às vezes pode tornar a música só música. Só que as outras músicas que serão acrescentadas no repertório são todas intencionais para a mensagem que a gente quer passar para você. Ô, Fabinho, só um adendo, são 4 músicas nossas, mas tem uma surpresa aí, que tem uma quinta música, que ela não é uma música de composição nossa, mas é uma versão nossa. Então, você quer saber que música é essa? Dia 15 de maio. Eu ia dizer algo, eu esqueci, rapaz. Desculpa, empolgado com você. Desculpa, eu te cortei. E por enquanto esse é o plano para vocês agora desse primeiro semestre. Convites para alguma igreja que queira convidar vocês, elas vão lá no Instagram. A gente até tá fazendo uma brincadeira aqui antes da gente começar a gravar. É que o bom da igreja chamar é que leva o pregador, né? Isso aí. Então, se alguma igreja quiser chamar vocês, vai lá no Instagram ou tem algum outro contato? Instagram, já tô com a gente, você pode mandar mensagem no WhatsApp e a gente vai receber lá. As músicas estão no Spotify. Sim. Todas as 4. Clipe no YouTube. Clipe no YouTube, nosso canal oficial. E as músicas também no nosso canal. Mas fala o canal oficial, isso não é Banda mesmo, banda mesmo. Então, verdade, né? Eu tenho que dar uma bola de cristal pra... ué. Mas tá em todas as plataformas, né? Digitais, Spotify, Deezer, YouTube Music. E também no YouTube, na @Banda Mesmo Chão. É isso aí. Pessoal, aqui, muito obrigado por vocês terem vindo. Acho que nós falamos muita coisa boa. Eu vou deixar esse momento final para uma palavra final de cada um, né? Cada um de vocês aqui. E é muito bom receber vocês. E nos vemos então dia 15 de maio. Com certeza. Se Deus quiser. Então, cada um, uma mensagem para quem acompanhou a gente até aqui e para poder ser de alguma maneira impactado por tudo que vocês falaram aqui, porque foi muita coisa, mas eu acredito que é suficiente aí pro pessoal conhecê-los e também saber a mensagem que vocês estão pregando, né? Marquinhos, puxa aí. Posso começar? Sua fala, Direciona. Pensar, Não, tá ok. É importante. O que eu queria dizer antes de qualquer coisa é que se você, por exemplo, entende que Deus tem um chamado para você, quer seja na área da música, quer seja em qualquer outra área, não negligencie isso. Às vezes, a gente se sente um pouco retraído, a gente se sente um pouco perdido em saber exatamente o que fazer, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos direciona, que abre as portas e que coloca a gente exatamente onde Ele quer. Então, você ouviu aqui um pouco do relato de quatro amigos que se reuniram e Deus não só nos uniu nesse propósito, como Ele tem nos dado direcionamento. Ele tem apontado para nós a direção que nós precisamos caminhar e nós queremos que é uma das maneiras de servir o reino de Deus. Então, com o que Deus te deu, seja a área da música, seja a área da poesia, a área das artes, eu sei lá o que Deus deu para você, use isso sem medo e creia que o nome de Deus vai ser glorificado e as pessoas serão edificadas. Eu acho que esse é o objetivo principal por trás de qualquer empreitada do crente, a glória de Deus e a edificação do próximo. Então tenha isso no coração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, os seus projetos poderosamente nisso aí. Muito bom. Alguma coisa, Dudu? Rapaz, depois que o Marquinhos falou, eu fiquei constrangido. Mas algo que eu aprendi pegando um pouco do gancho que você disse, eu tinha pensado algo nesse sentido, o privilégio que nós temos de fazer é agora, sabe? Se tem algo que você tem que fazer agora, né? De servir, de amar ao próximo, né? De abençoar a igreja, de ser bênção para alguém, né? De fazer com que a sua vida seja uma vida que participa do outro, né? De alguma maneira, sabe? Porque como nós falamos aqui,
todos nós temos as nossas dificuldades, né? Mas nós cremos que Deus nos deu um chamado muito específico, seja por trabalho na igreja local, com o ministério, com a banda, com a família. Mas eu creio que o importante é sermos intencionais mesmo na vida do próximo, apontar para Cristo em tudo que fizer, sabe? É isso que eu queria deixar. Que Deus abençoe você, sua família. Siga os nossos canais e compartilhe a nossa banda, nosso som, e que Deus abençoe você. E só para complementar aqui também, para minha palavra final, talvez você que está ouvindo esse podcast, você às vezes não tem convívio com nenhuma igreja, né? Primeiro saiba que Cristo, Deus, ele está sempre olhando por você. E mais do que poder falar sobre uma placa, é necessário que às vezes a gente encontre paz em Cristo. Só Cristo é o nosso Redentor e você pode encontrar paz somente nele. Amém. Mas é importante também que você procure uma igreja local. A primeira igreja presbiteriana está de portas abertas também. A igreja presbiteriana Monte Sinai também está de portas abertas. Enfim, independente disso, procure a Cristo, procure a Deus, que não foi prometido a nós que nós teríamos paz e uma vida próspera financeira, mas nós encontraríamos paz e prosperidade. Tem muito a ver com um estado de contentamento em Cristo. E é isso que Cristo nos promete, que Ele estará junto conosco em todos os momentos, também em momentos de dificuldade. Beleza? Amém. E os pastores aí, né? Mas a minha mensagem é diretamente para as pessoas aqueles jovens, né, que estão começando ali a sua caminhada na música, principalmente. É só complementando essa parte e é uma mensagem objetiva, que você que tem esse sonho, você tem esse chamado na igreja, se dedique e leve em consideração que é um chamado de Cristo. Eu falo por mim, eu toquei muito tempo na igreja, tive banda, vim embora para Valadares e fiquei praticamente aí 9 anos sem ter contato nenhum com o instrumento. Mas Deus, com o chamado que Ele tinha para mim, Ele me colocou de volta no instrumento. E com 1 ano a gente com banda, produzindo. Então, assim, se você tem um chamado, não abandone esse chamado. Coloque Deus na direção dele e dedique, porque realmente não é fácil. As lutas, elas são diárias. O inimigo, ele sempre tenta te tirar do caminho, mas batalhe, porque vale a pena. Hoje eu sou muito mais feliz do que nesses 8 anos que eu estive sem o contato direto com o meu instrumento, com a música. E ter ganhado esses rapazes aqui como meus irmãos foi... Aqui, ó. E agradecer também ao João, né? Verdade, João. Nos ter Obrigado, disponibilizado esse espaço. Maravilha. E o seu telefone vai parar de tocar da agora pra frente, não, tá? Eu vou ter recebido muita bênção. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Bom concerto dia 15 de maio. Ore por isso. Vai dar tudo certo e Deus está na frente, vai abrir as portas para vocês. Amém. E que Deus abençoe e que seja um momento assim muito especial na vida de vocês, de quem for ouvir também, quem estiver presente lá. E a gente conversa mais depois. Com certeza. Se Deus quiser. E você ficou comigo até aqui, o meu agradecimento a você. Se você gostou, deixe seu gostei aqui pra gente, comentário, compartilhe, isso nos ajuda demais. E se você quiser seguir, banda Mesmo chão lá no Instagram. Não é mesmo tom. Não é mesmo tom. Próxima vez que eles vierem, aí a gente combina de vocês virem de Laranjado, né? assim, de Diversificado. diversificar mais. E aí, faz isso pra gente, isso vai ajudar muito, tá? Que Deus te abençoe e eu te espero num próximo podcast. Um grande abraço e até lá.